Então, voltando, a gente estava falando sobre o trânsito de Mercúrio em Áries, que vai fazer esse encontro com Netuno em Áries. Então, eu vejo que muitas vezes esse trânsito de Netuno, ele pode trazer essa névoa da realidade sobre os assuntos arianos, marciais. Então, às vezes, você achar que está numa guerra, achar que está numa luta, né? Ficar nessa energia de combate. Enfim, eu também a gente estava falando dessa questão de muitas vezes dissolver esses valores mais patriarcais, masculinos, né? Essa questão da masculinidade, repensar sobre isso. Eu acho que também é um ponto que a gente pode pensar nesse trânsito de Netuno. E então, assim, o Mercúrio, que representa essa comunicação, vai fazer essa conjunção com Netuno, e pode ser, então, às vezes, nesse sentido de prejudicar a visão, né? O que você acha, Vivian, desse aspecto? Acho que pode ser difícil, ou ainda tem uma chance da gente conseguir aproveitar um pouquinho, trazer algum sonho, alguma visualização e conseguir, direcionar isso? Olha, Netuno em Áries, nesse momento, eu sinto que é quase como se a gente partisse para a ação daquilo que é o meu sonho individual. Até eu tava pensando, né, que a gente vai talvez ficar mais tendencioso a ficar individualista mais que já somos, né? Uhum, sim. Essa força, porque Ares chega ali tocando e dando como se fosse assim, até uma ativadinha nesse Netuno, que estava até então quieto ali, né? Acabou de chegar, mas tá Uhum, quieto. Mercúrio vai dar aquela ativadinha, vai dar aquela provocadinha. uhum, É aquela coisa, sabe? Às vezes até o impulso da raiva é que te faz se mover, o sim, impulso da iniciativa é que te faz colocar um projeto no mundo. sim. Mas movido pelos sonhos, né, netunianos. Uhum, sim. É Movido uma, por esse sim, é uma faísquinha ali para materializar isso, né? Para materializar essas visões, assim. Eu tirar acho, do papel, das ideias, né? Só do mundo, da ilusão que estava ali durante esse processo pisciano, né? Que a gente estava vivendo tanto. sim. Então na quarta, ainda Ares vai ser regido por esse Marte em Câncer, né? Deixa eu até confirmar aqui vai ser na sexta mesmo que o Marte ingressa em Leão. Então, eu acho que é cuidar às vezes com essas ilusões, né? Perceber mesmo, trazer, eu acho que tentar trazer essa clareza, às vezes no aspecto mesmo com o Netuno, às vezes é difícil, né? Mas tentar ver se faz sentido as coisas que estão vindo para a cabeça, né? Se às vezes já são sonhos que a gente já pensou, já refletiu, né? Que a gente às vezes tem esse medo de se posicionar, mas às vezes pode vir algumas falhas assim, né? De visão, de realidade, de entendimento sobre a situação, né? Então, acho que ter esse cuidado também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para a gente falar nesse dia. Acho que é isso. Aí, no dia 17, na quinta, a gente vai ter uma lua fazendo uma oposição com Júpiter. E aí, no dia 18, na sexta, que a gente vai ter finalmente Marte saindo de Câncer. Esse para mim, eu acho que é o aspecto assim. Da semana, né? Nossa, assim, sem palavras. Eu tô aqui. Eu acho que assim. Gente, depois dessas retrogradações, eu acho que não tem só Júpiter em Câncer, que eu acho que é mais para mim é mais importante do que esse ingresso de Marte em Leão, né? Porque não sei como que foi para você esse trânsito, mas essa dificuldade, acho que na verdade a gente estava até conversando um pouco antes, né? Essa questão da dificuldade às vezes na assertividade, na direção, né? Porque Câncer é regido pela Lua, então a gente fica naquela coisa meio cíclica, lunar, né? Às vezes quer se recolher, quer se proteger, busca mais esse acolhimento, essa nutrição do que necessariamente uma ação direta, né? Às vezes não se motiva necessariamente pelo mundo externo, mas por esse cuidado interno, né? E aí esse ingresso já muda o cenário, né? Como que você vê esse ingresso? Festa, vamos fazer uma Nossa, festa. nossa, Sextou. assim, para os nossos sóis pessoais, eu acho lindo, né? Porque Marte chegando em Leão ativa o sol particular do indivíduo, né? Sim, Que Leão é regido pelo Sol. Então, esse é lugar de autonomia, de brilho próprio, de agora eu vou fazer com mais assertividade, então eu vou ter motivação para agir. É a sim, Nossa Senhora, né? Porque Marte em Câncer é um signo de água, como você falou, né? Então a gente vai ir aos pouquinhos para não se sentir ameaçado, né? Para não se sentir assim, será que tá certo o que eu tô fazendo? A gente vai devagarinho. E agora é um impulso de ação. Marte, né? Tem essa energia ariana, então combina muito com essa energia fogo, que é Leão. E até porque, meu, a gente precisa desse movimento agora, porque a gente viu tanta coisa do passado com Marte em Câncer, a gente viu tanto BO da nossa própria criança ferida, e para a gente parar até de ser reativos emocionalmente, né? Até de uhum, certa forma imaturos, de tipo assim, só reagir, mas sem uhum, pensar, né?
O Marte em Câncer fez Sim. com que a gente fosse meio baby em algumas atitudes. Eu me vi às vezes, Uhum. sabe? Pensando assim, puta, por que que eu reagi dessa forma? Então agora é um pouco mais de consciência nas nossas ações e nos nossos impulsos. E também maneirar, porque esse leão também pode nos levar a agir só pro ego, né? Só para aquele Uhum. lugar de tipo, não, eu tenho que mostrar isso aqui. E não é bem assim, Sim. né? Tem que ser muito mais pela essência, e pela autenticidade, pela tua verdade, porque daí sim você se destaca, não fazer papel de louco, né? Eu Sim, costumo dizer. sim. É, para mim também esse Martin Câncer, muitas vezes eu vi, né, em mim, também nas pessoas à minha volta, às vezes, principalmente por conta da retrogradação, trazendo alguns conflitos emocionais que achava que estava resolvido, sabe? Então, É, é uma treta na família, ou às vezes até um vício, sabe? Alguma questão assim que você achava que estava tudo bem e daí do nada volta, e você tem que olhar para isso de novo, sabe? Então, eu acho que foi tipo uma limpezona mesmo, né? De tipo, agora isso que você falou, agora é para agir com a sua essência. Então, vamos limpar tudo, essas coisas ali que estão bloqueando, né? Que estão impedindo, essas águas que estão ali no meio do caminho, né? E eu acho que é muito interessante você ter colocado isso do Martin Leão, porque às vezes eu acho que tem essa questão do leão por ser regido pelo sol, no sentido de você trazer a sua presença, trazer quem você é e se posicionar ali no seu sol, né? Na sua verdade. E tem essa questão de, às vezes, você agir porque você quer ser visto, você quer ser reconhecido. E não que a gente não possa, né, também ter isso, tá tudo bem também. Mas eu acho que é a partir do nosso centro, né? Eu sempre penso assim no símbolo do sol, que é esse círculozinho com centro. Então, você emite isso a partir do seu centro, do seu eu, do seu coração, né? O leão também rege o coração. Então, acho que essa ação conectada com o coração, né? Com a coragem, também é essa palavra relacionada com o coração, sabe? Eu acho que traz muito essa força mesmo para o leão, mas também é importante falar do aspecto negativo do leão, que é essa questão, é só a gente pensar no reizinho da selva ali, que tem essa questão da possessividade, de ser territorialista, né? Então, eu acho que é ter esses é. cuidados. E aí, como ele vai formar uma oposição com Plutão, Mari, vem de novo esse Uhum, lugar plutoniano, do tipo, beleza, a gente tá com essa tecnologia totalmente avançada, né? E ok, uhum, isso faz parte da nossa nova era, a gente tem que saber lidar com ela, usar a nosso favor, só que o quanto a gente quer usar, às vezes, a tecnologia para promover a nossa imagem, né? E aí, às vezes, vai lá e veste personagens só para viralizar, né? O uhum, mau uso da tecnologia pelo ego. Acredito que uhum, isso vai ser um gatilho que vai acionar, porque Marte chegando em Leão, ele vai fazer oposição com Plutão. uhum, O sim. nosso lado sombrio que vai ficar ali em disputa do quanto eu quero poder e o que eu tenho que fazer por esse poder. E aí que às vezes a gente se distorce, né, daquilo que faz sentido com quem somos. Hum. Só que a gente não vai conseguir sustentar, né? Se a gente tentar entrar num molde, o que que eu faço de tudo para que se destacar. Minha mãe que sempre usava essa frase, né? Eu tenho lua em leão, então ela falava assim de vez em quando, né? As crenças que ficam instaladas na cabeça. Se quer se aparecer, sobe num poste, ela falava. Então, assim, é aquele lugar do que faz para buscar atenção. Sim. Cuidar com esses lugares, né? Só por ego e vaidade, ou é aquele Uhum, lugar de eu, não, eu vou buscar o meu palco, meu protagonismo no mundo, que todos nós nascemos com um sol para brilhar, uhum. mas com a sua verdade, né? Sim. É, eu acho que é muito E isso. até desafiar nossos próprios demônios internos, porque Plutão também é quem que é a autoridade na tua vida que te limita, que te poda da tua ação. Não é nem sempre os pais, a família, o professor ou sei lá quem, o chefe. Às vezes somos nós com nós mesmos que nos barramos, né? Do tipo, ai, mas então eu ouvi isso da minha mãe a infância inteira, então eu vou me podar e não vou aparecer nunca. Também não é assim, né? Sim, sim. Nossa, eu vejo que eu tenho bastante dessas daí. Eu ainda tô me liberando dessas questões assim de tipo, se eu não aparecer, eu tô segura, né? Eu tô protegida. Só que às vezes é o contrário, né? Às vezes você precisa mesmo aparecer, sabe? Eu acho que tem bastante coisa aí, principalmente para nós mulheres, né? Porque às vezes é mais seguro mesmo você não aparecer. É mais seguro você. A gente é muito reforçada, né? Assim, eu vejo pelas mulheres da minha família, assim, a ser quieta, a ser boazinha, né? Todas aquelas coisas assim. Mas o que mais que eu ia falar do Martim Leão, enquanto você estava falando também, eu penso muito no mito também do leão, do momento que Hércules enfrenta o leão de Nemeia, que é muito, também muitas vezes a carta da força do tarô é relacionada, né?
que é aquilo da gente estar enfrentando nós mesmas, está enfrentando nossos próprios instintos. Então, na verdade, não tem uma luta com ninguém, você está lutando com você mesmo, sabe? É, ali, é você Beleza. com, né? É a gente com o nosso lado selvagem, é a gente com esse nosso lado mais instintivo, aquilo, né, de possessividade, de territorialista, né, do nosso ego que você mencionou. Eu acho que se Martin Câncer, os conflitos são mais emocionais, são mais familiares, né? Mas essa questão dos sentimentos, eu acho que Martin Leão vai mais para a questão do a gente lutando contra o nosso próprio ego e para trazer essa verdade mesmo, né? Essa essência, não esse ego que vem é, Querido, né? que vem Que fortalecido busca pelo. aprovação por qualquer Sim, custo. sim, porque né, a gente tem que ter um ego para estar aqui, né? Então, assim, mas vamos colocar ele a favor da nossa essência, né? Então, muitas vezes, tá, eu sinto insegurança, mas eu posso. Isso me veio muito quando eu comecei também a gravar os horóscopos do dia. Tipo assim, eu sinto. Eu acho que foi até na alunação de escorpião. Eu sinto essa insegurança, mas eu vou ficar aqui chorando por isso, ou eu vou colocar essa energia para enfrentar esse meu medo, sabe? Eu vou usar É, isso para, tipo, eu gosto de aparecer, eu gosto que as pessoas me vejam. Por que que eu não uso isso de uma forma criativa? Entende? Tipo, sim. eu vou fazer o que eu tenho de melhor. Então, eu acho que também é um pensamento que a gente pode ter, o Martin Leão. Eu gosto de atenção, eu gosto de, sei lá, de ser visto. O que que eu tenho para trazer para o mundo de luz, né? Nossa, total. E é aquela relação nossa com o espelho, né? Então, autoestima, autoconfiança. Eu digo muito que quando a gente tem nessa vibe leonina, é aquela terapia do espelho, que quanto mais a gente vai se integrando com quem somos, até acho que essa vibe Plutão em Aquário, com essa oposição Marte em Leão, tá trazendo essa individualidade de novo pra gente. Que nós Uhum, entramos num mundo onde todo mundo queria ser igual, Netuno em peixes, assim, sabe? uhum, Acho que aí também essa força de Netuno em Áries, esse Marte chegando em Leão. Calma, quem que eu sou? sim, Eu sou diferente, eu não preciso sair fazendo o que todo mundo faz. uhum, Vou mostrar a minha diferença aqui no mundo. E até na forma de se comportar, na forma de se mostrar, né? Vai sim, vir uma vibe tão criativa com sim, esse choque Marte-Plutão no céu que, não sei, é capaz de lançarem até coisas novas, assim. sim, Normal, né? Sempre viralizar uma nova trend. uhum, Mas essa vibe que tá surgindo aí do ChatGPT fazendo aquelas imagens do gibi lá, não sei o quê, é muito sim, isso também, né? Parece que já tá dando spoiler desse movimento. E falando em spoiler, a gente teve um spoiler de Martin Leão em novembro, dezembro, né? Foi quando sim, ele chegou, aí ele retrogradou em Câncer, ficou até agora. Então, eu acredito que alguma coisa que ficou mostra, assim, amostra pra gente lá no fim do ano de uhum, 2024 retorne também, agora. O que estava sim. rolando ali, sabe? Novembro, dezembro, que era quando Marte estava em Leão. Sim. Uma coisa que você falando também me veio assim de insight, que muitas vezes, né, Leão tem essa questão de centralizar o poder e Aquário descentraliza, né? Então eu penso muito também nesse Marte em Leão, oposição Plutão em Aquário, às vezes é criar mais, até também aquilo que a gente estava falando no começo, quando a gente estava falando da quadratura com Plutão, é nesse instinto mais de criar comunidades. Sabe? Então, assim, não tem alguém aqui que é o rei, a rainha. Tipo, pode ter alguém que às vezes ajuda a gerenciar. Sabe? Eu estou, tipo assim, eu estou facilitando. Eu sempre falo isso também no grupo de meditação. Gente, eu estou facilitando aqui, mas vocês podem ir muito além do que eu, vocês podem saber muito mais do que eu. Tipo, Plutão e Aquário é muito essa questão do coletivo, né? Então eu acho que Aquário, por ter essa oposição com o Leão, eu vejo muito o Aquário. Eu acho que até por conta disso que tem essa fama da rebeldia, né? Ele corta muito esses reizinhos, né? Ele tira esse rei da barriga mesmo, sabe? No sentido de você tá ocupando esse espaço, mas é momentâneo, sabe? E não fazer isso uma coisa, sei lá, violenta, né? Uma coisa, sei lá, ruim para as outras pessoas, sabe? Eu acho que o Plutão em Aquário também traz esse sentido, de às vezes dissolver as lideranças, sabe? E Pensando até, nesse. até tem uma questão agora que veio na minha cabeça desse lugar de inspiração, né? Por onde a gente vai se inspirando nas pessoas. Uhum, Quem que traz esse lugar de resgatar o nosso brilho, a nossa própria luz. Eu uhum. acho até que uma. Eu não sei se vai acabar com a era dos influencers, mas eu Uhum. acho que vai dar uma diminuída, entendeu? Desse lugar que é, tipo, Sim, a idealização de uma vida perfeita. Será que é perfeita? As pessoas já não estão mais entrando dentro desse lugarzinho, sabe? A minha sim, vida é perfeita do jeito que ela é. Eu não tenho que olhar e me comparar com a vida do blogueiro dizendo que aquilo é uma realidade ideal.
Então, até Sim, esses lugares de inspiração, eu acredito que vai vir muito quebrando, sabe? sim, verdade. Eu acho que a gente pode pensar em algumas, porque Leão fala muito sobre figuras de destaque, né? Então, às Sim, vezes, essas pessoas, esses influencers que estão indo contra o coletivo, né? Então, incentivando, né, jogos de aposta, essas coisas assim que a gente sabe o tanto de problema que isso traz, né? Então, quanto isso é, enfim, essa responsabilidade também, porque eu acho que aquário, muitas vezes a gente fala muito sobre esse lado, né, que rompe, mas ele tem essa responsabilidade coletiva também, sabe? Então, também trazer esse lado que eu acho que é importante do signo de aquário. Então, de alguma forma, cortar esse poder, né? Tirar esse poder dessas pessoas. Eu acabei de ver aqui que eu coloquei, né, Martinho Leão regido pelo Sol em Áries, vai ter a Lua em Capricórnio. Escrevi errado aqui, a Lua em Capricórnio regida pelo Saturno em Peixes. Mas eu acho que essa entrada pensando na Lua em Capricórnio, ela é sempre boa para resolver coisas de trabalho, sabe? Eu acho que tem essa questão das vezes a gente se afastar das emoções, né? Porque Capricórnio é esse signo de terra, tudo, mas ele é prático, né? E às vezes quando a gente precisa fazer essas coisas que são mais é, não mentais exatamente, agora me fugiu a palavra, né? burocráticas até, né? Sim, porque às vezes você quer fazer as coisas de uma forma muito emocional, muito tal, mas às vezes são coisas ali do dia a dia, né, que só precisam ser feitas, sabe? Tem que ser feito, faça. Então, acho que a Lua em Capricórnio, ela ajuda, né? Às vezes coisas que estão mais empacadas, você sente isso quando a Lua tá em Capricórnio também? Como que é pra você? Sim. Aquela vibe do tipo, é chato, mas eu tenho que fazer. Eu vou assumir Vou esse negócio. fazer. Eu preciso fazer. Não é nem só porque estão me mandando, é porque, cara, é como se batesse na porta da responsabilidade o nosso próprio chefe interno e falasse Uhum. assim, e aí? Não dá pra ficar no mimimi, é sair da Sim, Dolândia e acordar, né? No sim. Capricórnio, ela seca as nossas emoções. Eu sempre digo isso, né? Parece que ela vem dar um Uhum. Engole, né? Engole choro, vai, vai pra vida. E total. eu, É bom para ativar essa nossa inteligência emocional durante os sim. conflitos, né? Sim, e eu acho que esse trânsito de Saturno em Peixes, né, esse aspecto que daí faz um sextil quando a Lua está em Capricórnio com Saturno, mas pensando em todo esse trânsito de Saturno em Peixes, eu vejo também dissolvendo muitas dessas questões das estruturas de Saturno, né, às vezes coisas muito rígidas que a gente tem na disciplina, mas eu também vejo o quanto é importante a gente desenvolver uma disciplina emocional, uma disciplina espiritual, sabe? Então, quando a lua em Capricórnio, eu acho que pode ser interessante também a gente se conectar com essas práticas, né? Porque eu acho que Saturno em Peixes ele traz isso, né? De assim, pensando que Saturno ele dá limites e Peixes muitas vezes no sentido negativo a gente pode associar com fuga da realidade, né? Então, autossabotagem, procrastinação. Então, a gente ter uma certa disciplina, mas maleável, né? Porque é água. Então, a água é aquilo, né? Ela vai se infiltrando ali. Então, tem uma fluidez, né? Mas o quanto é importante a gente ter uma certa disciplina ali para não se perder. Ainda mais que Netuno estava em peixe, a gente teve um monte de planetas em peixes, né? Então eu vejo que isso estava bem importante. Você sentiu isso nesse trânsito de Saturno em peixe? Como que você vê esse Saturno em peixes assim? Saturno em Peixes, pra mim, foi aquele lugar de, tipo assim, aonde eu consigo me ancorar espiritualmente além da matéria. Uma coisa muito louca, sabe? Do tipo, o que que é essencial na minha vida além de tudo se eu perder tudo, entendeu? Se eu perder dinheiro, se eu perder trabalho, se eu perder vida, se eu o que que é que vai me ancorar? O que que é que vai me sustentar, sabe? Uhum, Então, foi um caminho, né? Agora a gente vai entrar numa nova fase de Saturno em breve, chegando em Áries, mas um caminho do tipo, aonde que eu me amparo além de tudo, entendeu? Que é aquele lugar, cara, o que que é que toca? Qual que é o propósito no final das contas? uhum, Que é o instinto divino que tem dentro de mim? uhum, Foi, para mim, foi um processo muito espiritual, Saturno em Peixes, que sim, despertando esse lugar de que eu não posso falhar, eu não posso ser infantil com a minha espiritualidade, por exemplo. uhum. Se Quanto de responsabilizar. responsabilidade saturnina eu levo para esse mundo invisível dessa coisa de que a gente é a mesma coisa no fim das contas, né? Uhum, sim, Que caramba, né? Se eu tô fazendo bem pra ti, eu tô fazendo bem pra mim também. E assim, não tem que ficar pensando em coisas só de tipo sucesso, dinheiro, materialismo e tudo mais. É além. Então, assim, despertou muitas coisas dentro de mim, principalmente dessa visão de sucesso. Mas pera, e se não existisse essa visão criada pela sociedade de sim, sucesso? O que eu sim, faria além disso? Quem eu sou se tudo acabar? Trouxe muitas sim. reflexões.
Sim, eu acho que faz muito sentido isso, de realmente dar sim, porque eu penso muito em Saturno assim, essa questão da gente lidar com as nossas horas, com o nosso tempo, né? E Peixes traz aprofunda nesse sentido, né? Qual que é o sentido espiritual disso? Como que eu levo o meu tempo? Como que eu levo as minhas horas? Agora, eu até lembrei que eu tô vendo, não sei se você viu ou ouviu falar daquela série Ruptura, que fala muito também sobre como a gente lida com o tempo, porque Nossa, eu vou muitas. anotar, porque eu gostei. Só de você falar o nome, parece que vem um É, ar meio uraniano também, né? aham, é porque assim, basicamente, nossa, eu vou fazer uma divulgação ruim da série, mas é Mas assim, eu explicando é ótimo. Mas assim, no momento que a gente entra no trabalho, nessa série, no momento que as pessoas entram no trabalho, elas esquecem. Então, quem elas vivem ali, depois, a hora que elas saem, elas esquecem. Então, é tipo um chip que eles colocam na cabeça, para na hora que elas entram, elas, elas têm uma persona, vamos dizer assim, e na hora que elas saem, elas esquecem tudo, né? Então, e daí a série vai girando em conta disso, né? Da gente pensa nessa alienação do trabalho, né? De muitas vezes a gente se desconecta do nosso eu quando tá trabalhando. Eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou também, de tipo, Saturno em Peixes é assim, como que eu tô me sentindo fazendo isso? Então não é, tá, isso aqui vai me trazer tal coisa, vai me trazer sucesso, mas no processo, e eu acho que isso tem a ver também com Capricórnio, porque muitas vezes eu acho, até a gente estava falando nisso no começo também, é, tanto Áries, acho, quanto Capricórnio, tem muitas vezes essa questão de chegar no topo, mas eu vejo que Capricórnio tem muito essa questão do caminho mais, não é tão importante chegar ali no objetivo, às vezes é essa disciplina, é esse caminho. Então, como que eu tô nesse caminho? Sabe, eu tô tendo prazer aqui falando com você, eu tô me divertindo fazendo isso? Ou é uma coisa tipo, estou indo, estou morrendo? Sabe? Eu acho que a gente buscar esse sentido em tudo que a gente faz, não só ali no momento, consegui tal coisa, consegui o que eu queria, mas sabe, tipo, momento por momento, eu tô conectada comigo mesma, a entende? presença na contemplação, né? Faz sentido também. Sim, eu penso muito nisso, né? Porque às vezes a gente se desconecta muito. Eu acho que essa área ela traz muito isso, essa desconexão que a gente tem com o nosso trabalho, Cara, sabe? e isso também tem a relação com a vibe Matrix, né? O Não, é quanto a muito gente parecido. É muito é parecido. alienado. Uhum. É muito essa vibe mesmo, que tipo, a gente esquece de nós mesmos, a gente esquece quem a gente é, o que a gente gosta. Tanto que tem uma das partes que tem assim, tipo, uma sala de bem-estar, em que a pessoa, né, fica falando ali para um dos funcionários as coisas que eles são, as coisas que eles fazem para trazer um bem-estar para eles quando eles estão muito estressados por conta do trabalho, sabe? Tipo, você é muito bom em, sei lá, em tocar violão, você é não sei o quê, para dar uma acalmada para eles continuarem trabalhando. Mas só para isso também, sabe? Então é uma. É, então, eu vejo muito ainda acontecer. Acredito que nesse fim, assim, enfim, a gente sempre existiu o mundo capitalista, né? Mas parece que tem muita rebelião ainda acontecendo justo nesse trânsito, sabe? Olha só, uma coisa que me veio também agora falando nisso. Saturno em Peixes meio que está trazendo o quê? Uma reconstrução no sistema dessas bases Uhum. da medicina, da cura, né? Sim, Então, sim. as próprias ferramentas integrativas tendo Uhum, espaço, né? E ainda mais uhum, agora parece que tem um destaque, eu não sei o que que aconteceu, que liberaram alguma coisa. Eu não vi a matéria completa, mas eu vi alguém comentando nas uhum, redes sociais que está liberado, sabe? O uso até para as psicólogas, que antes estava muito engessado, uhum. trazerem uma abordagem mais espiritual do processo Sim. humano, enfim. Então, cara, isso para mim foi uma das conquistas desse período de Saturno em Peixes também, sabe? Uhum, Se abrir para esse sim. lugar de busca de autoconhecimento, né? Ver Uhum, isso como algo importante e real também no nosso processo. sim. É isso que você falou, algo que nos Evolução. estrutura também, né? Porque é importante, porque a gente precisa disso. Porque não é só essa questão prática e material. Isso aqui não vai sustentar a gente, né? Tem outra coisa ali que nos sustenta. Acho que isso é importante. O que que você estava falando que me veio na cabeça também? Que eu acho que tudo isso, eu acho que Júpiter em Gêmeos, ele também ampliou, expandiu muito essas ferramentas, mas eu acho que quando Júpiter chegar em Câncer também, né, que Júpiter traz também essa questão de espiritualidade, eu vejo que isso pode vir mais forte ainda, sabe? Essa conexão ali com essas práticas, eu acho que isso pode vir mais intenso, assim, né? Porque Júpiter em Gêmeos ainda é mental, né? Então eu acho que Sim. assim, tá abrindo, mas meio que abre, meio não sei o quê, né? Então, assim, a fase da Anitta dos mantras vem aí, vai Nossa, a acontecer. nova Anitta, né?
Sim, Totalmente. porque ela tem É, Mercúrio em peixes, né? então, eu não sei se ela não tem lua em câncer, alguma coisa em câncer ela também tem que é Tem, bem forte, tem. né? Ela tem Lua e Marte. Por isso que ela é Cara, então, mística também. olha só que fantástico. E ela é uma baita de uma referência que está trazendo para o público, né? Porque ela tem uma legião de fãs, essa nova consciência. Essa nossa consciência, que também é isso que a gente dissipa aqui, né? Um olhar mais amplo para a vida. E esse Júpiter em Câncer, como você citou, eu acho que vai trazer um mergulho tão grande para nossa ancestralidade, para nossas raízes, para esse lugar que sustenta também esse nosso propósito grandioso de Saturno na vida, né? E se a gente olhar, não olhar para trás, honrar esses que vieram antes de nós, a gente não vai ter força. Sim. Então, um mergulho na ancestralidade, nas constelações Uhum. familiares, né? Resolver BO sistêmico, eu acho que vai ser sensacional. Sim. É, e eu penso até, eu acho que a gente já lidou com tanto conflito com esse Marte em Câncer que eu acho que agora tem que exaltar mesmo, né? Então, Agora, para, treta, calma. Agora é só exaltação vamos mesmo. abraçar a cura, né? Sim, E amar, no fim das contas, que é o propósito da sim, vida, né? O amor. sim. Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui pra gente falar. Então, na sexta, a Lua vai ingressar em Capricórnio. E aí vamos para o último aspecto mais importante da semana, que é o Sol saindo de Áries e ingressando em Touro. Então é dar uma acalmada, dar uma aterrada. Né? Se bem que eu acho que esse Sol em Áries, assim, eu senti que foi, trouxe essa energia, mas eu acho que o Marte em Câncer deu uma emperradinha, sabe? Não foi assim todo esse gás, assim, né? E os planetas em peixes também, né? Retrógrado, tudo retrógrado, eclipse atrás de Sim. eclipse. Eu acho que agora é um momento da gente buscar esse aterramento, buscar estabilidade, né? Ainda, mas tem o Urano em Touro ali para dar aqueles choquinhos, né? Aquelas ainda, né? Mas eu acho que o Sol em Touro ele vai trazer muito à tona essa questão do, pensando que também vai ser regida por Vênus em Peixes, né? Na outra semana, deixa eu até ver aqui, eu até anotei. Ah, não, acho que eu não anotei não, quando Vênus ingressa em Áries, mas eu acho que é dia 30, né? Ainda vai ser mais umas 2 semanas que a gente vai ter de Vênus em Peixes ainda. Eu acho que dar seguimento a esses aprendizados da lua cheia, né? Eu acho que pode ser importante materializar, né? Com esse sol em touro. O que que você acha? Super, super. É, eu gosto do Sol em Touro porque a gente precisa dar uma freada nesses impulsos arianos, né? A vida é essa, a gente inicia, mas a gente tem que dar um passo de cada vez. E aí Touro Uhum. nos ensina, né? Tá, beleza. Dá o primeiro, mas estabiliza, é como se fosse uma escada, né? Por isso que ele até falar de constância. A gente coloca os dois pezinhos, o certo seria, né? Para depois ir para o próximo. Vamos se estabilizar aqui, vamos dar mais um passo e assim por diante. É, e eu acredito que esse Sol em Touro, ele também já vai chegar com tudo, né? Porque ele chega quadrando em T, Marte e Plutão. Sim. Então vai ser aquela coisa, né? O que que eu tô apegada e resistindo aqui de abrir mão ainda para que eu possa, o quê? Eu vejo muito a energia de Touro, a materialização, né? Sim. Das nossos sonhos, dos nossos objetivos e até de uma vibe mais financeira, não só amorosa. Eu vejo Sim. mais amor Libra, né? E Uhum. Touro mais esse lugar de posses, construção, aquilo que vai me satisfazer de necessidades básicas. Uhum. Mas não Sim. fico apegado ainda e resistindo à minha mudança interna, né? Uhum. Ao conforto, à zona de conforto, que eu tô ali apegado. Ah, eu tô agindo assim, eu tô agindo assim, mas tá me trazendo um quê que tá? Qual que é o bônus que tá me trazendo? Só Uhum. que tá me tapando ainda, tá me tapando um processo que pode me levar muito adiante, muito acima disso. Sim. Então, vai nos friccionar essa chegada de touro aí, esse sol em touro, para desconstruir um apego muito grande, né? Um apego Sim. que vem de ego, porque é quadrando Plutão e Marte que estão ali também, né? Uma quadratura, um Uhum. choque tremendo nesse próximo final de semana. Vai ser bem no meio de uma Páscoa, né? Eu não sei se a galera vai estar reunida com família e tudo mais, Uhum. mas vai ser importante, né? A gente olhar para esse lugar e Você nossas resistências. Sim, você falando assim, eu me veio à mente assim pessoas que têm ascendente em touro, né, ou pontos fortes em touro no mapa, assim, de que Urano já tá ali, ó, há tempos fazendo, querendo que você desapegue. Agora com Marte e Plutão ali, é tipo você foi enquadrado, sabe? Você tava recebendo e agora tipo, é a sua última chance. Daqui a pouco Urano entra em Gêmeos, sabe? Agora é o momento, né? Touro saindo total assim do controle, né, da terra, assim, larga um pouco a terra, né? Larga esse pedaço de terra. É outra coisa que vai trazer estabilidade, segurança, né? Às vezes são os nossos valores, pensando que Vênus está em peixes, né? Às vezes são os nossos valores que nos trazem a segurança, não necessariamente as coisas materiais, né?
dando uma viajada Super. aqui. E eu penso sempre no signo de terra, né? Acho que touro cabe bem isso também, que a gente entender o signo de terra é entender a agricultura, é entender que tem um momentinho ali que a gente planta. Eu acho que touro também tem muito a ver com isso, né? Com os ritmos naturais e tal. Tem um momento que a gente planta, mas tem um momento que se a gente fica ali regando o tempo inteiro, aquilo vai morrer. A gente tem que deixar um tempo descansar, né? Então, o Ares às vezes fica ali querendo fazer um monte de coisa, batendo a cabeça, né? Batendo a cabeça contra a parede ali, quer fazer coisa, não vou fazer, vou fazer. Mas tem coisa que não é, você não precisa ficar fazendo o tempo inteiro. Tem coisas que tem um tempo para desenvolver, né? Tem o seu tempo ali para florescer, né? E às vezes é isso. Eu acho que a Terra também me traz muito essa consciência da necessidade do tempo das coisas, do ritmo das coisas, né? Não se atropelar. Mas o Mercúrio vai estar em Áries, né? Então vamos ver como vai ser essa. Tô em Touro querendo essa paz, o Mercúrio em Áries querendo a agilidade, né? O Martin Leão apoiando todo esse fogo. Mas eu acho que é sempre isso, né? A gente está sempre tentando. Às vezes os mapas, eles parecem assim muito contraditórios, vamos dizer assim, mas essa é a vida, né? Que às vezes as pessoas falam, ai, não, mas eu tenho isso, eu tenho tal aquilo, mas o céu tá assim, mas na verdade é sempre assim, né? Às vezes o céu ele só evidencia, né? Mas a gente está o tempo inteiro lidando com todos os elementos, com todas essas questões, né? É, e assim, até eu sinto que é uma pegada do tipo, o quanto eu consigo sustentar de maneira taurina aquilo que eu tinha me proposto a fazer, a iniciar, ou que eu tinha decidido, então, de fato, a fazer nesse meio de Sol em Áries e eclipse em Áries e um monte de planeta em Áries. Beleza, eu decidi, eu dei o primeiro passo, o quanto eu consigo sustentar, né? O quanto eu vou Uhum. levar isso aqui com o tempo, né? Confiando no tempo, dando espaço para isso, mas sustentando. Sem aquele Sim. lugar de vou meter o louco e vou começar agora uma outra coisa, no meio disso tudo. Mas calma, Uhum. sustenta o que você começou. Sim, essa questão da constância, eu acho que uma palavra assim que a gente pode pensar no signo de Touro é incorporar, né? Então, o Áries ele traz esse fogo, ele traz essa energia, traz esse impulso. E daí o signo de Touro ele incorpora, né? Trazer para o corpo, trazer para sensações físicas, trazer para a materialidade, né? Como você trouxe. Aí eu acho que a missão vai para isso, né? Para como a gente também lida com as questões materiais. Eu acho que isso a gente falou bastante hoje também é pensar como que tá, né? Pensando ainda também nesse aspecto com Plutão em Aquário, então perceber se tem essas relações mais tóxicas, né? Da forma com que a gente lida com a matéria, com as questões materiais, principalmente essa questão de possessividade, né? Que eu acho que o apego é uma coisa que pega muito, né? Os signos fixos, mas touro principalmente, porque a Terra é o elemento mais denso, né? Então eu vejo que traz mais essas questões. E daí, então, acho que é isso. Deixa eu ver aqui no sábado. Vai ter esse sol em touro. Aí no domingo a gente já vai começar uma lua minguante, mas aí já é outra semana. E daí dia 27 a gente tem essa lua nova em touro. Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre essa semana? Dar uma dica? Façam É uma orações. semana, é uma semana que ela tende a ter um monte de movimento, né? Tanto no céu quanto na terra. A gente vai se sentir até um pouco inquietos, sinto Sim, assim, sabe? Ainda mais vinda de uma lua cheia, né? Uma semana de lua cheia, com tantos movimentos de planetas mudando aí. É, mas é aquilo, é seguir o ritmo sem perder a cabeça. sim. E eu acho que é aquilo que a gente estava falando também de começar a direcionar todas as coisas, né? Que a retrogradação trouxe à tona, a lua cheia trouxe à Clareza. tona, os eclipses trouxeram à tona, né? Então os planetas eles estão seguindo em frente, é para a gente seguir em frente junto, É, exatamente, eu acho que isso né? aí é essencial. Agora não dá mais pra gente ficar só pensando no passado e nas coisas que a gente já entendeu que tem que resolver. Agora tá, beleza, agora eu resolvo, agora eu ando pra frente, agora eu Sim, sigo o baile, né? sim. Total.